Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos. Bom dia, quinta-feira, 14 de novembro, está no ar mais uma edição do programa Opinião Agora. Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/Opinião Agora. Este é o seu espaço de participação aqui no nosso programa. Confira agora quais são as principais manchetes nos jornais da cidade. Gazeta de Piracicaba, menos 300 na indústria. Levantamento do Ciesp Regional Piracicaba aponta a redução de postos de trabalho. O mês de outubro registrou uma redução de 300 postos de trabalho no setor da indústria de transformação, instalada nos 9 municípios da região de Piracicaba. A variação mensal corresponde a 0,49%. O número integra o balanço mensal apresentado ontem pela Diretoria Regional do Ciesp, Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, de Piracicaba. O levantamento engloba 15 setores produtivos, sendo que os mais expressivos são os de metalurgia, máquinas e equipamentos, produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, e veículos, automotores e autopeças. Peixe e cachaça. Festa começa hoje. Abertura oficial será às 20 horas e evento acontece até domingo na Rua do Porto. A 9ª Festa do Peixe e da Cachaça de Piracicaba, que tem início nesta quinta-feira, às 19 horas, permite aos visitantes saborear diferentes tipos de peixes e formas de preparo dos 6 restaurantes que participam do evento e ainda provar a cachaça, que será apresentada por 13 empresas de Piracicaba e região, que produzem o tradicional destilado. Jornal de Piracicaba. MP investiga reforma de biblioteca inaugurada há apenas 3 anos. O Ministério Público está investigando se a Prefeitura cometeu algum ato de improbabilidade administrativa ao iniciar em setembro as obras de reforma da Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto. O prédio completou 3 anos de inauguração no dia 29 de outubro e, segundo a Prefeitura, entre outras melhorias, estão sendo realizados consertos no telhado para a correção de infiltrações e goteiras que surgiram com o temporal de 21 de julho deste ano. Protesto. Peixe na entrada da cidade foi pichado pela 6ª vez desde sua inauguração. Escultura volta a ser pichada 2 dias depois de pintura. 2 dias depois de ser pintada pela Prefeitura, a escultura do peixe localizada na rodovia Luiz de Queiroz, na entrada de Piracicaba, foi pichada novamente. As frases escritas, desta vez, saíram em defesa do meio ambiente, com os dizeres agrotóxico mata e aqui o peixe não para, em alusão ao significado da palavra Piracicaba, que quer dizer lugar onde o peixe para. A Tribuna Piracicabana. Câmara ignora o Rio em ano de renovação do Cantareira. Sistema de propositura do Legislativo piracicabano demonstra que em 2013 entraram na pauta apenas 5 decretos, todos do Executivo. Vereadores ainda não se posicionaram sobre a nova proposta de outorga do Sistema Cantareira. Confira agora como fica o tempo e a temperatura para esta quinta-feira. Sexta-feira de sol com algumas nuvens, não chove. A temperatura máxima chega aos 30 e a mínima aos 16 graus. E a redução da maioridade penal volta a ser pauta aqui no Opinião Agora. Após o intervalo, eu converso com José Oscar Silveira Júnior, advogado criminalista. Nós vamos falar um pouco mais sobre esse assunto que é bastante polêmico. É já após o intervalo, fique com a gente. Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso.
Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da Sedema. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Verifique o consumo mensal em metros cúbicos marcados em sua última conta de água. Divida esse número pela quantidade de pessoas que moram na casa e as crianças também. Se o resultado for maior que 6, pode indicar existência de vazamento ou desperdício. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar, todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. Diversas irregularidades levaram o Sindicato da Construção Civil a interditar obra no bairro Jupiá. O programa Opinião Agora teve acesso a imagens exclusivas. Confira. A vistoria realizada ontem por fiscais do Sinticomp à construção de um edifício no bairro Jupiá constatou que operários dormiam no local em camas improvisadas e em espaço dividido com alimentos, fogão e utensílios domésticos. O elevador utilizado pelos operários não apresentou adequação à norma de segurança e entulhos foram vistos espalhados pelo local. Já em uma casa alugada pela Aspex, responsável pela obra, foram encontrados 11 trabalhadores, também alojados em condições irregulares. Camas sem altura mínima estavam na cozinha e na sala, o que é considerado uma condição ilegal. Vanderlei Costa, assessor fiscal do Sinticomp, explicou que a obra ficará interditada por tempo indeterminado até que a empresa faça as adequações exigidas por lei. E hoje comigo no estúdio o advogado criminalista José Oscar Silveira Júnior. Nós vamos falar sobre a redução da maioridade penal. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia. Eu que agradeço o convite, me sinto honrado e acho que o tema é de grande relevância, muito atual e creio que nós esperamos acrescentar alguma coisa para o que vem sendo discutido a respeito disso. Sim, é sempre bom trazer diversos pontos de vista para que a gente possa definitivamente tomar partido, enfim, decisão do que é melhor ser apoiado, né? Mas para isso é preciso conhecer. Bom, antes da gente iniciar então o nosso bate-papo, eu gostaria de mostrar novamente para o telespectador que a Assembleia Legislativa lançou uma campanha para redução da maioridade penal e nós já mostramos essa matéria aqui, que foi feita a cobertura pela nossa equipe. Vamos rever. Foi lançada na Assembleia Legislativa, na semana passada, a campanha partidária nacional pela redução da maioridade penal. A campanha foi lançada pelo deputado estadual Campos Machado, do PTB, que defende essa bandeira há 20 anos. Essa é uma campanha contra a chamada hipocrisia. É inadmissível que no terceiro milênio, pleno século XXI, bandidos com 14, 15, 16 anos matem, assaltem, estuprem, sequestrem e não vão para a cadeia? Crime não tem idade. Há 20 anos eu iniciei essa campanha quando cheguei a esta casa. Eu não tive êxito porque não existia legislação para me apoiar, para alicerçar o nosso trabalho. Hoje é diferente. Nós estamos lançando uma campanha nacional, uma campanha que eu quero deixar claro é apartidária, uma campanha que vai integrar os 27 estados, uma campanha que está tendo apoio de todas as entidades, uma campanha que está tendo apoio de governadores de outros estados, de outros partidos, apoio de ministros, e eu estou convencido que a sociedade, nossa sociedade, hoje dá um grito de independência. Não dá mais para admitir que mais de 50 e poucos por cento dos crimes praticados em todo o país são de menores de idade.
O objetivo da campanha é conseguir 1 milhão de assinaturas para viabilizar a realização de um plebiscito, para que a população brasileira defina a partir de que idade o jovem infrator deverá ser punido. Vários líderes políticos estão formando uma força-tarefa nas principais cidades do país para levar à população uma reflexão sobre o problema. Os crimes praticados por menores são vistos com muito laxismo pela legislação e o Estatuto da Criança e do Adolescente praticamente é uma licença para matar e ficar no máximo 6 meses internado na Fundação Casa. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele iguala o menor carente, que precisa da ajuda do Estado e da população, da sociedade, com aquele menor que mata, que estupra, que sequestra e que pratica crimes hediondos. E isso é uma injustiça. A questão da redução da maioridade penal é uma questão de justiça, não é vingança, não é uma questão disso. O Rodrigo foi morto por um menor que faltavam 3 dias para fazer 18 anos e ele queria o carro do meu filho para vender num desmanche e fazer uma festa de aniversário com muita mulher e cerveja. Ele ficou 1 ano e 8 meses na Fundação Casa, que antigamente era a FEBEM, porque o caso do Rodrigo já vai fazer 14 anos que o Rodrigo foi ceifado de nossas vidas por alguém, um menor que sabia da impunidade do Leniente Eca e o matou. Na verdade, o que acontece é que esse plebiscito, a campanha do plebiscito já para a redução da maioridade penal, ele é um mecanismo que vai ajudar aos legisladores que são, de certa forma, omissos na questão de votar a redução da maioridade penal no Senado e no Congresso, e vai votar para dizer o que a população acha que tem que ser feito com o menor que pratica crime hediondo, o menor que mata, que estupra, que tortura. Então o plebiscito já é a forma mais democrática da população se manifestar o que fazer com menores frios e perversos que se aproveitam da impunidade das nossas leis para matar e para ceifar vidas que estão em formação. A segurança é uma obrigação do Estado, é uma responsabilidade do Poder Executivo. Nós podemos ter, por exemplo, presídios que têm uma ala, entende? Uma ala que seja destinada a menores de idade, para que eles possam cumprir penas separadas dos maiores de idade. O que não pode é manter a situação como está. É o que eu acabei de dizer. Hoje a gente vive uma falsa segurança. Hoje os bares fecham cedo, fecham os restaurantes. Hoje ninguém sabe se o filho sai e volta. E eu vou fazer o possível para que muitas pessoas se unam a nós nessa campanha do plebiscito já, por amor, antes que alguém o faça pela dor. Nada que nós fizermos, nada que o deputado faça, vai trazer o Rodrigo de volta. Então por que essa luta por justiça? É para que não aconteça com você que está nos assistindo. E se acontecer, para que o crime não fique impune. Porque na verdade, nós vítimas, nós somos duplamente penalizados. Uma com a perda dos nossos filhos e a segunda com a impunidade apregoada pelo Estatuto da Criança e Adolescente, que iguala o menor carente com o menor criminoso. Bom, então antes da gente começar, para começar, na verdade, esse bate-papo, eu gostaria que você dividisse com a gente qual que é a sua posição a respeito desse tema. Você é contra ou a favor da realidade da redução da maioridade penal? Eu, enquanto cidadão, enquanto pessoa, eu posso dizer para você que eu sou a favor, porque, na verdade, essa discussão é uma discussão que vem sendo inflamada pelos fatos que vem ocorrendo. E isso a gente não pode fechar os olhos. Graças a Deus, na minha família nunca aconteceu, eu espero que não ocorra, mas eu fico imaginando o sentimento da família que perdeu um ente querido, de uma maneira tão injusta, tão covarde, muitas vezes, e o pior de tudo, ver que a pessoa que praticou aquilo vai seguir uma vida inteira pela frente sem sofrer qualquer punição relevante da parte do Estado. Por outro lado, eu não consigo dissociar isso da visão técnica da questão. Então a minha resposta é, eu sou a favor, mas na atual conjuntura é totalmente inviável. E digo isso porque não tem como falar de segurança pública sem falar da questão social. Então hoje nós temos duas questões a ser tratadas muito sérias pelo Estado. Uma é como tratar aquelas pessoas que já estão na criminalidade. Pessoas que já estão no crime,
são reingressos, saem das cadeias e voltam rapidamente, praticam crimes cada vez mais graves e, quando não, se envolvem com facções criminosas e, assim por diante, acabam sendo marginalizados pela sociedade e trazem prejuízos imensos, muitas vezes irreparáveis, como é o caso do homicídio, entre outros crimes. Sim. Por outro lado, nós temos também que pensar que o Estado tem a obrigação, também por lei, de que aquelas pessoas que ainda não entraram no crime, aqueles adolescentes e aquelas crianças, elas têm que ter, pelo menos da parte do Estado, o suporte mínimo para que elas possam ter opção de não entrar. Eu tenho certeza absoluta que a grande maioria das pessoas que vivem nas periferias, nos bairros pobres, nas favelas, são pessoas honestas, trabalhadoras, e que, apesar, a despeito da situação que a cada dia afrontas, elas seguem a vida honestamente, criam seus filhos honestamente e pagam um preço alto, né? Vivem um salário mínimo miserável, que não atende os princípios constitucionais, porque a Constituição fala que deve haver um salário mínimo, mas fala que esse salário mínimo deve ser o mínimo digno para a subsistência. E é evidente que R$ 678 não paga aluguel, água, luz, telefone, lazer, roupa, remédio. Não há uma conscientização com relação ao controle da natalidade. Muitas vezes o casal trabalha honestamente para ganhar um salário mínimo no mês, cada um, e os filhos ficam à deriva. A deriva do quê? De uma escola que está falida, uma escola que está deficiente, que não educa ninguém, com a progressão continuada. Enfim, é muito complexo. A questão social não é um tripé, é uma plataforma inteira. Existem muitos fatores para se evitar que as pessoas, inevitavelmente... Então, como que uma criança hoje, via de regra, dando um exemplo, entra no tráfico? Ela recebe R$50 para pegar a bicicleta dela, com que ela anda na rua o dia todo, para levar um pacotinho. Nós sabemos que é droga, mas para ela é um pacotinho que não custa nada ela levar e ganha um dinheiro que ela nunca ia ganhar. Essa criança já está perdida para o tráfico. Ela não vai querer se esforçar para fazer o que o pai e a mãe faz, acordar às 5h30 da manhã, pegar um ônibus lotado e assim por diante, para ganhar um salário miserável no final do dia. Mas aí o que a gente está observando na sua fala é que existe um problema generalizado que inclusive não tem gerado apenas infratores menores de idade, adolescentes, como a gente tem falado. É uma série de consequências sociais que englobam decisões, leis, mudanças num âmbito muito grande, que a gente vê que isso é muito difícil de se acontecer a curto prazo, a longo prazo, enfim, são N situações que precisariam ser modificadas. Agora, a gente trazendo isso tudo, focando um pouco mais para a realidade do adolescente, como que você vê a questão da socialização do adolescente? Porque a gente fala muito sobre ressocialização, mas quais que são as oportunidades de socialização que o adolescente tem hoje, se é que ele tem? Como é que você vê isso? O adolescente, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente trata com certo privilégio, no sentido de que ele é uma pessoa em caráter peculiar de pessoa em desenvolvimento. Ou seja, é uma pessoa que já está chegando na fase adulta e ali, digamos assim, está em fase de acabamento, né? Vamos assim, para que tenha uma vida adulta coesa. Isso daí tem que ser enfrentado cedo, é isso que eu quero dizer. Eu entendo que na adolescência já seja difícil você educar um jovem de 15, 16, 17 anos. Correto? Então, nesse aspecto, não é justificar as pessoas que praticam crime, porque elas devem ser punidas. Eu quero reiterar aqui que eu acho que deve ser punido. Mas não é nesse anseio político de atender o clamor social, de reduzir, porque hoje a realidade é a seguinte: o Brasil é a 4ª maior população carcerária do mundo. Em primeiro lugar está os Estados Unidos, com 2.200.000. Em segundo lugar, a China. Terceiro, a Rússia. E em quarto, o Brasil. Se nós formos comparar o padrão de vida, aspectos sociais, desenvolvimento, educação, então nem se fala. Comparar o Brasil com os Estados Unidos, com a China, até mesmo com a Rússia, mesmo com todas as deficiências da Rússia em alguns aspectos, não tem como comparar. Então hoje
nós buscamos aplicar algumas coisas ao Brasil que não tem como, o Brasil não comporta. É o mesmo que dizer, por exemplo, se você me perguntar o que eu acho da cota para os negros, eu sou a favor, mas não acho que é o ideal. Eu sou a favor porque eu acho que a inclusão deve ser feita, chamado de inclusão negativa. Ou seja, já que não tem como o negro, através do Estado, ter as mesmas condições. E por que eu falo do negro? Porque o negro, historicamente, ele foi marginalizado, desde a suposta libertação, que não houve. Então, o marginalizado, ele faz parte da grande parcela da camada pobre, que, consequentemente, está exposta às questões problemáticas que acabam empurrando para a criminalidade e, consequentemente, se você for ver hoje da população carcerária. Então, fazendo um paralelo, eu gosto de fazer, porque a cota para negros, na verdade, não deveria existir se nós vivêssemos num país onde as condições, falar em condições iguais é muito utópico, mas condições compatíveis ao menos, correto? Então, nesse caso, eu acho que o Brasil não tem a mínima condição. Só para ter noção, a Lei de Execução Penal já previa, né, desde a sua edição, que o preso condenado não deve ser colocado junto com o preso provisório, ou seja, aquele que ainda aguarda o julgamento e pode ser, inclusive, absolvido. Como isso nunca era respeitado, foi editada uma lei, a Lei 12.403 de 2011, que já falava a Lei de Execução Penal, que é proibido misturar, colocar juntos os presos condenados, muitas vezes reincidentes e já ingressos em facções criminosas, como eu já mencionei, juntamente com os novatos. Aí eu pergunto, essa lei praticamente caiu no esquecimento. Essa lei não foi levada a efeito. Pouquíssimos são os caracteres dessa lei que estão sendo levados a efeito. Ou seja, o Brasil faz leis, atende por um pequeno período de tempo o anseio popular, angaria votos para aqueles que levantaram essa bandeira e depois. A máquina estatal ela tem que funcionar como um todo. Não adianta ir editando lei, a sociedade aplaudir e no dia a dia colocar esses pequenos delinquentes, que não são tão pequenos assim, porque são perigosos, são maldosos e precisam de punição, mas colocá-los junto com esses criminosos já antigos é totalmente inviável. Há algum tempo surgiu a discussão só para se ver como que é perigoso sempre atender ao anseio social sem parar para pensar. Discutiam a respeito de se o policial militar ou os policiais de uma forma geral deveriam ser presos em prisões especiais ou colocar junto. Ou seja, é uma coisa que não precisa ser técnico no assunto para falar que é totalmente incompatível. Colocar um policial militar, uma pessoa que prestou um serviço, tem que cumprir? Tem, mas não estabelecimento comum. Estabelecimento separado. E o que você pensa a respeito da Fundação Casa, essa proposta de ressocialização de jovens infratores? Falsa. Eu acho falsa. Na verdade, a Fundação Casa é a FEBEM. Mudaram o nome, né? Digamos assim, foi uma maquiagem na situação. A FEBEM nunca funcionou, no meu ponto de vista. A Fundação Casa não funciona. E eu também não sei que dar uma resposta aqui do que seria o ideal. Seria muito cômodo eu falar, eu acho que seria isso, porque não é fácil chegar a uma solução. Mas uma coisa é certa, que a Fundação Casa não ressocializa ninguém, ou pouquíssimas pessoas, é fato. É um fato muito... Então, eu sou contra. Agora, como foi falado na matéria principal aí, que o deputado menciona que seria viável criar uma área especiais para menores dentro das penitenciárias, chega a ser pueril, porque veja bem, se não consegue separar os presos condenados dos provisórios, será que nós vamos conseguir colocar uma ala especial e que dê o adequado atendimento aos adolescentes infratores? Evidente que não. Os presídios femininos passam pelos mesmos problemas, os presídios não, mas as clínicas para aqueles que recebem medida de segurança, por exemplo, praticam crime e são constatados como inimputáveis por terem um problema mental. Eles não vão para a cadeia, eles recebem medida de segurança. Não raro, não há espaço para que eles possam ir lá e cumprir suas penas. E quando vão, são locais terríveis, são locais que, se a pessoa já tinha um problema psicológico, psiquiátrico, ali vai piorar. Então nós vemos assim que
não tem como, a máquina, no meu ponto de vista, travou. É preciso parar, olhar, ver que peça tem que trocar, porque nesse jeito não vai funcionar. A gente viu numa das sonoras aí o Jorge Damos, que é o pai de uma das vítimas de um adolescente que matou o filho dele há alguns anos, e ele, inclusive, é uma das pessoas que defendem a redução da maioridade penal. E ele fala sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, que iguala adolescentes carentes a adolescentes infratores. Você acha que uma mudança poderia começar a partir de mudanças no Estatuto? Interessante que, se a pessoa lê o Estatuto da Criança e do Adolescente todo, a primeira parte, uma grande maioria já, antes de chegar na parte que trata dos atos infracionais, que é o tema, fala sobre as condições que a criança deve ter. A criança tem direitos, os adolescentes têm direitos. Interessante que o Estatuto da Criança trata basicamente dos atos infracionais e da questão também do que eu havia falado no início, de dar o suporte necessário para o ideal desenvolvimento da criança e do adolescente como pessoa humana. Ou seja, o ECA não é, por mais que eu entenda, imagine o sofrimento desse pai, desse idealizador, daí a dizer que o ECA é um instrumento de impunidade, então o que dizer do Estado que fica inerte diante de todas aquelas obrigações? O ECA brasileiro chegou a ser copiado por países desenvolvidos. Tamanho, chega a ser lindo, você lê aquilo lá, você fala, meu Deus, é um mundo ideal que nós esperamos. Mas na realidade, nós vemos que é totalmente diferente. Então eu acho que o ECA deveria ser levado a efeito na parte que cumpre ao Estado, que de repente, se cumprindo o Estado com a sua obrigação, aquela segunda parte ela seria um pouco minimizada ao menos. Você acha que é possível transformar em realidade, tanto que a gente vê, inclusive na Constituição, e o que a gente vê no Estatuto da Criança e do Adolescente, diante da atual conjuntura que a gente vive da administração pública? Não. Eu não acho. Ou se ocorrer, eu não creio que eu veja. Eu não creio que essa geração veja. Mas eu acredito que nós devemos plantar. Muitas vezes nós plantamos sementes das quais nós não veremos crescer, mas elas vão crescer. É essa moral, inclusive, do direito ambiental, né? Você preserva hoje para que as gerações futuras colham aquilo que nós preservamos. É mais ou menos isso. Nós temos que fazer aquilo que é para ser feito. Quanto tempo isso vai demorar? Agora, o que eu acho que deve ter uma ação imediata com relação à segurança pública da criminalidade já instalada. Isso eu quero deixar claro. O Estado tem fechado os olhos. A polícia está sendo jogada há muitos anos, principalmente no estado de São Paulo. A polícia militar, a polícia civil, até a Guarda Civil, que por determinação constitucional não deveria estar fazendo a função da segurança pública. Hoje a Guarda Civil, sem respaldo nenhum, porque se o Guarda Civil pratica alguma coisa no exercício de que seria da Polícia Civil e da Militar, ele não tem o mesmo respaldo. Ou seja, o Estado está usurpando, de certa forma, dos municípios, com seus guardas civis municipais, para prover algo que ele mesmo está abandonando. Então, tem que ter uma revisão. As carreiras dos delegados de polícia, revisão salarial, condições de trabalho, delegacias bem instaladas, de forma que a sociedade passe a respeitar aqueles que providenciam segurança pública. Então o Estado também não pode mudar a fala. O que eu percebo hoje em dia é que o Estado tem mudado o discurso. Na medida que ele é cobrado pelo investimento nessas áreas, ele vira para a sociedade que já está querendo um posicionamento sobre os menores e fala, olha, vamos diminuir a maioridade penal. Ótimo. E com relação aos policiais que ficam muitas vezes à deriva, tem que trabalhar em trabalhos extra, fora do seu turno de trabalho, se expondo, longe da família, enfim, isso daí é de conhecimento nacional. Se expõe. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial e já gostaria de saber a sua opinião com relação ao que é divulgado pela mídia e de que forma isso é colocado para a sociedade e se isso, desta forma, tem trazido informações para a reflexão da sociedade, para levantar bandeiras e tomada de decisão, como a gente tem colocado aqui. Então, nós vamos para um rápido intervalo comercial e já eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso.
Para combater a dengue, cada um tem que fazer a sua parte. A dengue é uma doença transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Elimine os criadouros. O mosquito se reproduz em locais com água parada. Caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Se tiver plantas em casa, elimine ou fure o prato do vaso. Cultive as plantas na terra e não na água. Já os pneus devem ser levados para o ponto de coleta da SEDEMA. Mais informações, ligue 3413-7587. Dengue, na minha casa não. Campanha da Secretaria Municipal de Saúde de Piracicaba. Desde 1992, a Flash Portões Eletrônicos investe em tecnologia de ponta para cancelas automáticas, portões sociais, interfones, fechaduras, sistemas automatizados de portões eletrônicos, industriais e residenciais. Com a equipe altamente qualificada e reciclada em constantes treinamentos, a Flash atende ao mercado com qualidade total, pontualidade e garantia. Aproveite as promoções e orçamento gratuito, fechaduras elétricas, interfones, cancelas, automatização, manutenção, serralheria, elevadores residenciais e plataformas para deficientes. Flash Portões Eletrônicos há mais de 20 anos proporcionando modernidade, segurança e conforto a seus clientes. Minuto Opinião. Apoio Cultural. Flash Portões Eletrônicos. Uma solução inteligente para cada tipo de portão. Espaço Bora Bora. A estética da sua saúde. Fábio Rodrigues Locações. A estrutura do seu evento. Instituto Embeleze. Formando profissionais para o mercado. Buracos em toda a sua extensão, sinalização precária e mato alto tomando conta das calçadas. Esta é a situação da Avenida Raposo Tavares, principal via de acesso a bairros da região da Paulicéia. O abandono deste importante corredor tem deixado moradores, comerciantes e usuários indignados com o descaso dos setores responsáveis por esses cuidados. Tá péssima, né? A conservação está afastando muita fiscalização, que está cheia de buraco, não tem possibilidade, nem até os ônibus quando passam, dá muito buraco, muito supapo, assim. E assim, parece que a prefeitura esqueceu da gente, dos bairros que nós moramos. A faixa está difícil, porque eles passam uma vez por um ano, depois fica tudo desbotado, ninguém sabe faixa de pedestre, tá ruim, péssima mesmo. E também calçada também ele não fiscaliza nada. O perigo de acidentes na avenida também é eminente, pois os motoristas fazem conversões perigosas e totalmente irregulares em locais de intenso movimento de pessoas, como na frente do pronto-socorro da Vila Cristina. A prática ocorre pela falta de sinalização e de agentes de trânsito. Minuto Opinião. Apoio Cultural. Direct English, para quem não tem tempo a perder. E Bel Alarmes, a sua segurança em nossas mãos. Tiago Guinchos, atendimento 24 horas para Piracicaba e região. Faculdades Anhanguera, aqui seu esforço ganha força. E Bel Alarmes, alarmes residenciais e industriais, cercas elétricas e sistema de monitoramento patrimonial. Fique tranquilo com a garantia de segurança da Ibel Alarmes. A sua segurança em boas mãos. Rua Moraes Barros, 652, Centro. Telefone 19-3433-2335. Todos juntos para a água não faltar. Dicas básicas. Em caso de elevação significativa no consumo em metros cúbicos, sem justificativa, realize testes de vazamento nas instalações do seu imóvel. Feche bem as torneiras e o registro do chuveiro depois de usá-los. Evite lavar o carro com frequência e, quando lavar, utilize dispositivos de fechamento automático nas mangueiras. Ou use um balde. A qualquer irregularidade, comunique ao Serviço Municipal de Água e Esgoto, o SEMAI, pelo telefone 115 ou 0800 772 9611. A estiagem vai começar. Todos juntos para a água não faltar. Opinião agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba.
Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e região. Nossa luta é de todos. De volta ao vivo com o programa Opinião Agora, e a pauta de hoje é a redução da maioridade penal. Bom, antes do intervalo, eu fiz essa pergunta, gostaria de saber como é que você tem visto esse tema sendo tratado pela sociedade. Você acha que a sociedade tem informação suficiente para trazer esse tema para reflexão com consistência? A mídia, de uma forma geral, principalmente a televisão, que a televisão ela tem muita influência, ela entra na casa da grande maioria da população brasileira. Ela tem muita força, e eu acho que tem um caráter muito positivo se nós formos pegar a história do Brasil, porque na verdade a mídia é aquilo que expõe, né? Muitas vezes o que o governo não expõe, né? Os nossos meios de informação são importantíssimos. Mas nós não podemos também perder de vista que muitas das exposições, não a grande maioria, mas muitas das exposições que inflamam essa discussão são feitas às vezes por programas e por apresentadores sensacionalistas. Eu acho isso, de certa forma, uma deslealdade com a sociedade quando isso passa do limite. É evidente que o assunto tem que ser tratado de uma maneira da mais aberta possível. Mas alguns programas, alguns comentários, eu acho que são muito sensacionalistas e não trazem a sociedade a pensar exatamente nessa questão. E eu acho que a melhor maneira e o melhor momento de se pensar nisso, tudo que nós estamos conversando aqui, é no ano eleitoral. Qual que é a arma na mão do cidadão para mudar essa situação? É o voto. E muitas vezes isso não é bem exercido. Então o que nós precisamos? Que uma mídia seja a mais conscientizadora possível. A mídia é uma formadora de opinião, não adianta dizer que não é. O que sai na televisão, o que sai nos jornais, acaba tomando uma repercussão que acaba formando opinião das pessoas. Sim. Então, assim, eu acho que a mídia em muito ajuda, mas é preciso tomar cuidado da maneira como isso é exposto, mesmo porque, às vezes, uma situação vexatória, uma desgraça de uma família é colocada de uma maneira exposta para toda a sociedade para aumentar a audiência. Eu acho que isso não é o adequado. Bom, por decorrência dessa exposição, a gente também consegue levantar números de que é crescente também o número de menores envolvidos em crimes como homicídio, latrocínio, em âmbito nacional, coisas inclusive na nossa cidade, na região. Você também consegue observar isso, que também é crescente, em contrapartida, a mídia está mostrando o que está acontecendo, que é crescente o número de adolescentes envolvidos nesse tipo de crime? As informações não são mentirosas, as informações são verdadeiras. O que eu quero dizer é a respeito da exposição, como elas são expostas. Mas a mídia tem que trazer o conhecimento. E com relação a isso, em muitos casos a mídia ajuda, inclusive, ao trabalho da polícia. Creio que haja momentos em que isso possa atrapalhar, que a polícia tenha que trabalhar em silêncio e muitas vezes não consegue. Mas, de uma forma geral, isso acaba evidenciando quem é quem, o que ocorreu, e não raramente as pessoas acabam até auxiliando, muitas vezes, a desvendar um caso, a resolver uma situação. Mas que isso existe, existe. E isso na nossa região, ela é fruto de uma crescente muito clara que vem ocorrendo em Piracicaba e em toda a região, um crescimento no interior paulista especialmente. Então, consequentemente, com o aumento nas cidades, os municípios não estão preparados para receber tantas pessoas, porque quando se aumenta a população, consequentemente, aumentam os problemas. Segurança, saúde, transporte, educação, tudo isso deve ser adequado. Então, os municípios recebem pessoas e muitas vezes não conseguem dar o crescimento de uma maneira proporcional. A gente vê também algumas vezes em entrevistas menores de idade dizendo que se aproveitaram do benefício da não punição para envolvimento no crime. Você acredita que esses adolescentes hoje trouxeram isso um pouco para a consciência e realmente se beneficiam disso? Sim, eu acho que hoje é claro para eles, né? Hoje, do pouco que eles sabem, né? Porque é uma coisa até assustadora muitas vezes quando eu converso com um menor infrator,
se eu conversar com uma pessoa que cometeu um crime grave, adulto, se eu conversar com um adolescente ou com uma criança, é inacreditável a frieza com a qual a criança ou o adolescente trata isso. É assustador. Isso também me choca no dia a dia. Eles não têm respeito pelo juiz, eles entram muitas vezes numa sala de audiência sorrindo, eles entram muitas vezes para serem apresentados diante do promotor de justiça sorrindo, rindo. Eu já presenciei situações que o menor vira para a mãe, que muitas vezes está chorando ali, porque às vezes foge do controle da família. E ele vira rindo e fala: mãe, para de chorar, daqui a pouco eu estou de volta. Então você vê aí que realmente eles já criaram entre eles e, evidentemente, muitas pessoas estão se aproveitando para usar os menores, para os adolescentes, para praticar os atos infracionais, porque aí eles não terão... E para o próprio crime, às vezes acaba sendo, digamos assim, mais barato, menos custoso manter o menor na criminalidade. Dentro da criminalidade. Mas, em contrapartida, o que a gente vê também é a sociedade assistindo a tudo isso e realmente acreditando que deve ser necessária a redução da maioridade penal para 14 anos, por exemplo. Essa discussão, 14, 16 anos, se houver realmente a redução da maioridade penal, qual que é o seu ponto de vista a respeito disso? Resolveria 16 anos, 14, ou é melhor deixar... você já colocou sua posição, que na verdade seria adequado rever outras coisas, mas se realmente vier a necessidade e se efetivar a redução da maioridade penal, 14, 16 anos, qual que seria o seu ponto de vista a respeito disso? Para 14. Eu sou a favor de se diminuir para 14 pelo seguinte: diminuir para 16 anos, você vai perder uma grande parcela ainda dos adolescentes infratores, porque infelizmente cada vez mais jovens são os adolescentes que praticam crimes graves. Então, assim, de uma forma geral, dificilmente o adolescente com 16, 17 anos ele está começando a entrar no crime. Isso é uma coisa que eu percebo. Posso estar errado, mas eu noto que quando com 16 ou 17 anos o adolescente já não experimentou a droga, ele já teve um mínimo de subsídio, ele já se envolveu com os estudos, já está trabalhando, enfim... dificilmente ele, mais tarde, principalmente quando inicia um relacionamento, às vezes começa a namorar, faz novas boas amizades, ele vai se desviar. O problema são aquelas crianças mesmo, realmente que estão acabaram de entrar na adolescência e estão entrando. Então eu creio que se a intenção da redução é abranger o maior número possível de adolescentes que praticam os atos infracionais para punir, então que reduza para 14 anos. Porque a deficiência de espaço, de maneira de operar isso, o Estado vai ter de qualquer maneira. Então, eu sou a favor que, se for reduzir, reduza para 14 anos, porque senão a medida vai ser paliativa mesmo, não vai gerar efeitos permanentes. Diante, então, desse panorama que a gente apresentou aqui, da sua posição em relação a isso, o que você viria como uma solução, uma tentativa de solução para essa questão? O Estado tem que dar atenção à segurança pública. E dar atenção não é só falar, não é só subir no plenário e falar a respeito e se mostrar indignado. Deve ser feito investimento, dinheiro, verba, tem que ser destinado. Se a sociedade está esperando uma solução nisso, seja feita uma política pública de segurança, que funcione. Quando nós falamos de política pública, ou seja, é o Estado dar a devida atenção para aquela área que está sendo... que está precisando naquele momento. Ou seja, tem que abrir o cofre público. O meu ponto de vista é esse. Para ser aplicado onde, exatamente? Nos dois pontos que eu falei. Primeiramente, investir nas polícias, melhorar os salários, aumentar o efetivo, melhorar as condições de trabalho. Mas aí não é aumentar também o número de pessoas para a punição? Não entendi. Porque não seria, por exemplo, investimento na qualidade de trabalho do servidor da segurança, não seria aumentar o desejo de combater o crime e de uma forma de punir mesmo esses adolescentes? De forma alguma. A função da polícia não é punir, primeiramente. Um dos problemas hoje que nós vemos, por exemplo, nos crimes de tráfico nós vemos quase que dificilmente você consegue caracterizar que a pessoa é um usuário de drogas. Porque hoje se confundiu muito o usuário viciado de usa do tráfico para sustentar o próprio vício. Então, eu percebo que o Estado tem jogado no poder judiciário, na responsabilidade dos juízes,
a punição, ou seja, joga para o Poder Judiciário, o Judiciário que condene e coloque na cadeia. Então, na verdade, a polícia, ela tem uma outra função constitucional, não de punir. Sim, para a ordem. Exatamente. Então, assim, a sociedade espera da polícia muito mais. E a polícia não tem feito, não é por ineficiência da polícia, é por falta de investimento do Estado. Eu entendo assim. Então, tem que investir dinheiro aqui e começar a trabalhar na questão da educação, do desenvolvimento social, nos lugares que precisam, para que aquelas crianças, aqueles adolescentes, possam ter o mínimo de chance possível de não ter que entrar na criminalidade, ou se envolver com as drogas, ou com qualquer outro tipo de crime, para ter uma vida digna. Você acredita que existe um país que seja exemplo, referência nisso? Creio que sim. Acho que os Estados Unidos é uma referência nesse aspecto. De uma forma geral, os países que têm ainda os militares no poder, lógico que isso é um custo muito alto para a sociedade do outro lado, né? Como muitos hoje ainda dizem ter saudades da ditadura militar no Brasil, e se esquecem muitas vezes que se de um lado havia uma ordem aparentemente estabelecida, de outro existiam muitas pessoas que saíam para ir na padaria e não voltavam, e enfim, existe uma outra faceta dessa questão. Mas de uma forma geral, os países cujos regimes são ditatoriais, eles funcionam melhor, e nos países desenvolvidos, como não tem como comparar com os Estados Unidos, por exemplo, ou mesmo com a China, né, como eu mencionei, que são as maiores populações carcerárias do país, do mundo, mas também as condições de vida, educação, investimento no esporte. Nós vemos nas Olimpíadas, a China, o investimento que o Estado dá para que as pessoas se desenvolvam através do esporte, ou através da música, ou através de outros escapes, para que a pessoa não tenha que cair na criminalidade. Então, assim, eu vejo hoje nos Estados Unidos um bom exemplo, mas também, se você for ver, existem problemas a ser resolvidos, mas toda a estrutura está muito mais solidificada. A questão aí não é só a criminalidade, a questão é que a estrutura é muito melhor que a nossa. Então, a pessoa cresce uma vida digna, de uma forma geral, e dessa forma ela pode até se desviar, mas ela não vai querer permanecer nessa questão, porque ela não tem por que fazer isso. A instituição família, na sua opinião, também tem precisa ser necessidade de resgatada. atenção? Muito, muito. E agora, em que pese nós estejamos num estado laico, né? Eu sou cristão, e eu acho que a igreja tem esse papel. Não somente a igreja, mas eu acho que em muito a religiosidade ajuda. Seja católico, seja evangélico, seja de qualquer outro segmento religioso, é necessário que a família seja valorizada, porque a educação ela vem de casa. Não é responsabilidade dos professores, não é responsabilidade da polícia militar, e menos ainda do Estado, de educar. O Estado tem que fazer o seu papel, o gestor, aquele que está no poder, tem que fazer o seu papel, que é passar o dinheiro do povo que é arrecadado para que o povo se beneficie. Mas a educação, os valores morais, éticos, religiosos, eles vêm de casa. O pai e a mãe tem que passar. Ou na ausência do pai e da mãe, uma outra figura familiar que venha suprir isso. Eu penso assim. Bom, o nosso programa vai chegando ao fim, mas antes eu gostaria de encerrar com uma pergunta bem objetiva. Tem jeito? Tem solução para isso tudo? No seu ponto de vista? Olha, é difícil responder. Eu acho que tem, mas a um longo prazo. É preciso paciência. No caminhar da história, você vai ver a história do Brasil, muitas questões que agora nós estamos começando a ver, como ontem foi o caso da decisão do mensalão para cumprimento imediato das penas que já foram impostas aos mensaleiros. É algo que alguns anos atrás seria totalmente inimaginável. E então, anos e anos que os brasileiros choraram virados para a parede, falando sozinho, finalmente nós estamos vendo, não é, um avanço. Estamos vendo os crimes de colarinho branco sendo levados a efeito para cumprimento de pena. Então, eu acho que existe, mas a longo prazo tem que ter paciência e o Estado tem que se voltar para a sociedade e para a sua necessidade. Ok. Muito obrigada pela sua participação. Nosso programa vai chegando ao final. Uma excelente tarde para você. Obrigado pelo convite e uma boa tarde.
E o programa Opinião Agora fica por aqui. Tenha um excelente final de semana. A gente se encontra novamente na segunda-feira ao vivo. Até lá. Tchau. Opinião Agora. Apoio Cultural. Cimesp, o legítimo representante patronal do setor metal mecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Piracicaba. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Piracicaba. Sindiban, Sindicato dos Bancários de Piracicaba e Região. Nossa luta é de todos.